Bem, hoje eu vou apresentar para vocês um pouco sobre a minha pesquisa a respeito de adaptação de microserviços em tempo de execução. Um pouco do meu histórico. Eu sou doutor em ciência da computação pela UFPE e atualmente eu faço um pós-doutorado junto à Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, junto com a IBM, onde eu continuo minha pesquisa sobre microserviços, adaptação em tempo de execução, otimização de clusters e entre outros. Bem, acredito que todos estão familiares a microserviços, mas eu vou dar um pouco de contexto antes da gente entrar no core da minha palestra. Essa palestra não vai dar nenhuma solução definitiva para adaptação de microserviços. Ela é uma palestra mais, como eu posso dizer, ela vai surgir alguns questionamentos. Vou mostrar alguns questionamentos da real necessidade, do porquê é necessário a adaptação de microserviços em termos de execução. Então, microserviços nada mais é do que um novo passo na evolução no desenvolvimento de software. No início, tínhamos aplicações monolíticas, onde um único bloco de código continha toda a lógica de negócio. Só que isso é difícil de manter. Códigos grandes, bases de códigos grandes, complexas, são difíceis de manter e difícil de atualizar, de evoluir ao longo do tempo. Então, como solução, nos últimos 6, 8 anos, surgiu o conceito de microserviços, que nada mais é do que um serviço. Então, todas as características de um serviço tradicional estão incluídas em microserviços, com algumas especializações, como, por exemplo, eles são pequenos. Mas esse pequeno não necessariamente é relacionado ao tamanho do microserviço, mas à sua funcionalidade. Cada microserviço, ele, por definição, teoricamente, deveria fornecer apenas uma única e bem definida funcionalidade. E com isso, junto ao fraco acoplamento entre as peças, entre os diferentes microserviços, uma aplicação pode ser composta coordenando esses microserviços, de forma a fornecer algum serviço maior para os seus usuários. Essa arquitetura de microserviços, ela traz algumas vantagens, como já disse, o fraco acoplamento facilita na isolação de falhas, na escalabilidade, na manutenção, de certa forma, pois facilita que apenas pedaços da aplicação sejam atualizados ao longo do tempo e não necessariamente toda a aplicação como acontecia antigamente. Além de permitir que diferentes tecnologias sejam aplicadas em diferentes partes da aplicação para extrair o máximo possível dessas tecnologias e melhorar ao máximo as aplicações. Porém, o uso de microserviços não é grátis, como nada na computação é. Tem um preço, o almoço aqui não é grátis. E essas arquiteturas de microserviços, ela te compra uma opção, ela não te dá ela de graça. Então, tem um custo ao utilizar essa arquitetura. E é um pouco contraintuitivo, mas o maior custo é a manutenção dessas aplicações. Microserviços surgiram para facilitar a manutenção de aplicações, mas o próprio uso de arquiteturas de microserviços, se não é bem feito, ele tem um custo muito grande em manter. Então, aqui um exemplo clássico de uma arquitetura de microserviços, onde temos diferentes serviços bem especializados, cada hexágono representa um serviço, uma lógica de negócios, que, como podemos ver, ela é bem especializada. Diferentes microserviços têm acesso a diferentes bases de dados, então, os dados também são distribuídos na nossa arquitetura, o que traz uma nova camada de complexidade aqui na manutenção dela. E, geralmente, tem sido um padrão de ouro nos últimos anos que aplicações de microserviços sejam executadas sobre a plataforma Kubernetes. Então, é meio que óbvio dizer que todos os microserviços, atualmente, estão rodando sobre Kubernetes como um container. É claro, existem algumas exceções, como Mesos ou outras plataformas,
Mas aqui, nessa palestra, eu vou focar nesse padrão que é Kubernetes on Docker. Yeah. So, várias empresas, grandes empresas, têm utilizado microserviços, algumas com números extraordinários, como a Uber, que gerencia milhares de microserviços nos seus clusters. Temos a Amazon, que para gerar uma única página utiliza 120 microserviços. Então, imagine vocês o gerenciamento dessas aplicações, desses serviços. Então, temos milhares de serviços aqui, e aí? Como que a gente controla isso? Como que a gente otimiza um certo microserviço para extrair o máximo do ambiente onde está implantado, sem desperdiçar recursos, sem aumentar o custo inerente da sua execução? Porque microserviços rodam na nuvem, e tudo que está que roda na nuvem tem um custo. CPU, memória, rede, o tráfego de rede, todos esses recursos disponíveis, que são disponibilizados de forma dinâmica na nuvem, tem um custo. Então, a gente não quer desperdiçar recursos, a gente não quer fazer a aplicação, deixar a aplicação mais cara para ser executada do que realmente seria necessário. Porém, como eu disse, gerenciamento de microserviços é um processo custoso. E geralmente é feito manualmente. O custo, a dificuldade de manter um microserviço surge por diversos fatores. Aqui eu vou listar algum deles, que o primeiro são as múltiplas camadas. Uma aplicação baseada em microserviço, geralmente, ela não roda por si só. Tem várias camadas que são encapsuladas umas dentro da outra, que tentam facilitar a implantação de microserviços. Por exemplo, uma arquitetura clássica é essa, onde temos a aplicação rodando em cima de um framework ou um servidor de aplicação. Geralmente, aplicações em Java são assim, tem uma aplicação rodando em um servidor como OpenLiberty, ou Glassfish, Tomcat, ou alguma coisa do tipo. Esse servidor roda em cima de um runtime, como eu disse, Java, roda sobre a sua JVM, aplicações em JavaScript rodam sobre Node.js e por aí vai. Tudo isso é encapsulado em um container, uma máquina virtual, que é uma unidade de computação que permite que a sua aplicação seja implantada em diferentes nuvens de forma transparente. Interoperabilidade entre diferentes nuvens. E esses containers ou máquinas virtuais são encapsuladas em um pod, em caso essa aplicação seja implantada numa infraestrutura de Kubernetes. Então, temos diversas camadas aqui, e cada camada tem alguns parâmetros que podem ser configurados para melhorar a performance da aplicação, ou melhorar a tolerância a falhas, ou diversos ajustes finos que podem ser feitos para melhorar a aplicação em tempo de execução. Mas nem sempre isso é feito, porque, como vocês podem ver, são várias camadas, cada camada tem vários parâmetros, e isso, quando combinados, explode no número de combinações possíveis. Então, é meio que impraticável que uma pessoa, um engenheiro, um desenvolvedor, saiba optimizar uma aplicação para extrair o máximo de performance e utilizar o máximo dos recursos disponíveis no cluster onde ela está implantada. Além disso, óbvio, microserviços, múltiplos serviços. Então, além das múltiplas camadas que eu mencionei, o número de combinações possíveis para otimizar uma aplicação escala exponencialmente de acordo com o número de serviços dessa aplicação. Então, se temos 5 camadas de uma própria aplicação, cada camada escala devido à quantidade de microserviços. Então, se temos milhares de serviços, várias camadas, temos um número astronômico de combinações possíveis para otimizar uma aplicação na nuvem. Então, como disse, impraticável para uma pessoa fazer, ou até mesmo um time. Além disso, os ambientes são dinâmicos. Aplicações rodando na nuvem, aplicações em geral, têm workloads dinâmicos. Então, ao longo do tempo, diferentes URLs, diferentes workloads chegam na aplicação
E para diferentes workloads, necessitamos de diferentes configurações. Então, ao longo do dia, ao longo da semana, determinadas aplicações têm diferentes workloads e, idealmente, cada aplicação, para cada workload, seria interessante ter uma configuração específica para, como eu disse, otimizar a aplicação, otimizar a performance da aplicação rodando na nuvem. Além disso, temos contenção de recursos. Aplicações rodando na nuvem, microserviços em geral, sofrem de contenção. Quando dois microserviços, dois containers, são implantados no mesmo nó, na mesma máquina, eles começam a compartilhar recursos, por exemplo, CPU, memória. E se um microserviço de aplicações diferentes rodam no mesmo nó e competem por recursos, invariavelmente vai tomar controle de mais CPU do que o outro, diminuindo a performance do outro. Então, essa competição acaba prejudicando a performance da aplicação, que também, então é necessário a gente tomar cuidado com isso, e é mais uma camada de dificuldade que a gente coloca aqui. Então, além da dificuldade de gerenciar nossa própria aplicação, a gente tem que estar ciente que aplicações de terceiros podem influenciar a performance da nossa. Um outro desafio, que é inerente à arquitetura de microserviços, é que a aplicação está constantemente evoluindo. Então, existem certas aplicações que mudam seu código, tem novas implantações várias vezes ao longo do dia. E, além de diferentes upgrades no código, de acordo com o workload dinâmico que ela recebe, elas escalam horizontalmente. Então, o número de serviços aumenta de acordo com suas réplicas. Então, se eu tenho um serviço, ele de manhã tem um número de réplicas, à noite tem outro número de réplicas, e isso consome mais ou menos recursos e afeta na performance da aplicação, porque se os microserviços trabalham de forma sincronizada. Então, se um microserviço escala, isso vai aumentar o fluxo para o seu próximo microserviço no grafo da aplicação, que necessita também que esse próximo microserviço escale proporcionalmente ao nosso superior. Então, toda essa escalabilidade horizontal inerente ao microserviço traz mais uma camada de dificuldade no controle dessas aplicações. E, por fim, proprietários do software, engenheiros, eles querem manter a aplicação otimizada. Mas otimizada para quê? Para consumir menos recursos, ter uma performance melhor, mais throughput, menor tempo de processamento. Então, temos vários objetivos que queremos satisfazer, e satisfazer esses objetivos, dada toda a complexidade de manter uma aplicação de microserviços, é algo muito complicado, porque, como eu disse, são vários parâmetros a serem configurados, esses parâmetros em vários microserviços ao mesmo tempo. Além dos microserviços, dos nossos microserviços, temos que lidar com microserviços de terceiros rodando na nuvem, e fazer todo esse controle de forma manual não é viável. Então, o que acontece hoje, geralmente, é que desenvolvedores implantam suas aplicações com uma configuração padrão, e essa configuração fica durante todo o tempo de vida dos microserviços, durante todo o tempo da aplicação. Isso, invariavelmente, gera desperdício de recursos, porque essa configuração não é otimizada, e o custo de manter essa aplicação rodando excessivamente alto, porque como a aplicação não está otimizada, ela vai utilizar mais recursos, e todo recurso é pago para a nuvem, e acaba gerando um custo excessivo para a empresa. Então, além disso, apesar de plataformas como o Kubernetes promover algum tipo de gerenciamento automatizado, por exemplo, escalar um microserviço de forma horizontal é relativamente simples. Eles escalam automaticamente de acordo com o gatilho que é definido na plataforma, e, por exemplo, quando o CPU atinge certo uso, a quantidade de CPU utilizada atinge certo limite, a plataforma automaticamente escala esse microserviço, criando novas réplicas.
Mas esse gerenciamento, ele é automático, automatizado, mas ele não é autônomo. O que eu quero dizer com autônomo? Ele não acontece por si só, totalmente sem a necessidade de uma pessoa, de um engenheiro, uh, colocar alguma configuração lá. Toda essa decisão precisa de uma pessoa para ela analisar a aplicação, entender o que precisa e aplicar regras para que as plataformas, por exemplo, Kubernetes, tomem alguma ação. Então, ter uma pessoa que faz esse gerenciamento é um gargalo no controle de microserviços. Além disso, as plataformas elas não estão cientes do comportamento das aplicações, elas só enxergam a camada mais externa, então ela consegue entender o consumo de recursos da aplicação, por exemplo, CPU, memória, tráfego de rede, na forma de pacotes TCP, mas ela não, essas plataformas elas não entendem o que acontece dentro dessas cápsulas, por exemplo, dos pods no Kubernetes. Não sabem o que acontece dentro e por causa disso elas não podem tomar decisões mais refinadas no controle, nesse controle autônomo automático que eu proponho. Por exemplo, as mensagens trocadas, a plataforma ela não sabe que tipo de protocolo é utilizado. E por não saber o tipo de protocolo, ela tem que utilizar o padrão de todo o cluster, que é analisar pacotes TCP/IP. Além disso, essas plataformas em geral, desculpe, elas não mantêm um histórico de recursos usados pelas aplicações, pelos microserviços. Então, o que acontece é que tem uma visão instantânea do que está acontecendo. Ela sabe o consumo de memória, CPU, disco, de forma imediata, mas ela não sabe o que aconteceu há 5 minutos atrás, há 10 minutos atrás. Então, isso dificulta ainda mais na tomada de decisão de uma forma mais autônoma. Então, listando aqui alguns problemas nesse gerenciamento de microserviços em termos de execução, nós temos que as aplicações são dinâmicas e têm uma configuração estática, como eu falei. Então, aplicações mudam ao longo do tempo, o workload chega a essas aplicações, a frequência de requisições feitas para essas aplicações são dinâmicos. A implantação em um cluster devido a aplicações de terceiros também é dinâmica, elas escalam de forma dinâmica, tem novas implantações de forma dinâmica, e sempre mantendo uma única configuração, que, como eu disse, é impraticável para uma pessoa, para um time de pessoas, otimizar essas aplicações ao máximo. E isso leva a um mau uso dos recursos, então, eventualmente, teremos desperdício de recursos, contenção de recursos quando aplicações de terceiros começam a competir pelos nossos recursos. Isso também afeta, também temos impacto da rede na performance, porque o aumento do tráfego perturba a rede e vai acabar precarizando a performance da nossa aplicação. Então, a pergunta que surge, dado todas essas dificuldades, é como controlar microserviços em um cluster. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso de forma autônoma, de forma que a gente satisfaça todos os objetivos do dono da aplicação e do cluster em si, como, por exemplo, melhorar a performance da aplicação e melhorar o uso de recursos, evitar o desperdício de recursos. Então, existem algumas iniciativas nesse tema, o gerenciamento automático de microserviços. Geralmente, é feito esse gerenciamento autônomo está mais relacionado à criação de réplicas de forma autônoma, não apenas o desenvolvedor configura um gatilho para configurar o autoscale do Kubernetes, por exemplo. A própria plataforma, alguns controladores identificam a melhor hora de de escalar de forma horizontal, sem necessidade dessa pré-configuração do engenheiro. E entre outros, como, por exemplo, economizar energia,
escalonar os microserviços no cluster. Além disso, temos a otimização de recursos, melhorar o custo, diminuir o custo de rodar a aplicação na nuvem, redução de energia, novamente, redução do impacto na rede, colocar os microserviços de uma forma inteligente na nuvem para evitar a contenção de recursos com aplicações terceiras. Então, várias iniciativas estão surgindo na academia para tratar desse problema, mas isso ainda não é comum, não está disponível para todos em provedores de nuvem. Por exemplo, Amazon, Google, IBM, eles ainda não têm soluções 100% autônomas para gerenciar as aplicações. Então, apesar da necessidade, da dificuldade de gerenciar aplicações desse porte de forma autônoma, ainda não tem uma solução que faça isso de forma 100% autônoma. Então, temos aqui que para o controle autônomo de microserviços, isso é importante, a gente precisa disso no controle das nossas aplicações, mas, como eu falei, não possuem soluções da indústria para isso. Então, a gente tem que fazer isso por nós mesmos. Times, desenvolvedores que tomam conta das suas aplicações, além de tomar conta das suas aplicações, criando um código para elas, também precisam criar controladores que gerenciam esses microserviços de forma autônoma. E para isso, o que é necessário para fazer isso? Então, esses controladores precisam tomar alguma ação em resposta aos eventos, analisar o comportamento da aplicação para decidir o que fazer, quando fazer, como aplicar a aplicação, como aplicar essas mudanças de forma autônoma em tempo de execução, sem parar a aplicação, sem prejudicar a execução da aplicação. E para isso é necessário a análise do histórico de recursos, do consumo de recursos, as mensagens trocadas, entre outros. Então, como eu falei, para fazer esse controle de forma autônoma, é necessário criar os nossos próprios controladores, os próprios controladores autônomos. E isso, de certa forma, é um processo artesanal. Cada time vai criar o seu e não tem uma regra de ouro para fazer isso. Mas aí surgem mais problemas. Para fazer esse gerenciamento autônomo, a gente precisa criar esse controlador que vai controlar a nossa aplicação. Mas para controlar a nossa aplicação, antes de tudo, a gente precisa monitorar e entender o que está acontecendo nela. E aqui a gente pode ver a miríade de serviços que existem para fornecer informações sobre as aplicações. Então, uma aplicação rodando, a gente vai coletar o consumo de recursos, os logs, as mensagens trocadas, e temos diferentes serviços, aplicações que fornecem essa informação para a gente, mas elas não têm uma API, elas não são homogêneas. Cada aplicação dessas tem sua própria API, e então a gente precisa criar mecanismos para buscar informações dessas diferentes APIs. E isso é um processo um tanto quanto custoso. Uma forma de resolver esse problema é abstrair todas essas informações dessas diferentes plataformas, por exemplo, do Jaeger, Istio, Zipkin, abstrair todas essas informações em uma camada uniforme, um modelo que fornece todas as informações que a gente precisa numa linguagem única, uma mesma linguagem, utilizando uma mesma API. Então, isso, ao construir um controlador para controlar, para gerenciar as aplicações, microserviços em termos de execução, o primeiro problema que se deve resolver é esse: como monitorar todos os seus microserviços, que têm diferentes pilhas de monitoramento, que podem ter diferentes pilhas de monitoramento, de uma forma uniforme, utilizando uma mesma API. Existe uma iniciativa de utilização de services mesh, por exemplo, Istio, que fornece, de certa forma, uma API unificada, que fornece informações sobre recursos, logs, tudo
de uma mesma API. Isso surgiu recentemente, podemos dizer assim, há poucos anos, mas ainda assim não são todas as aplicações que utilizam esse tipo de tecnologia. Então, se sua aplicação não utiliza um Service Mesh, como o Istio, por exemplo, então, se você quer transformar ela, quer adicionar a ela um controle autônomo, você vai ter que lidar com essas diferentes tecnologias, essas diferentes pilhas de monitoramento. Além disso, temos o problema de análise do problema que a gente quer automatizar. Então, ok, a gente consegue enxergar o que está acontecendo na nossa aplicação. A gente tem esses diferentes serviços fornecendo informações sobre logs, consumo de recursos, entre outros, mas a gente precisa tomar uma decisão. E para tomar essa decisão, não tem um padrão para isso. Cada problema tem sua própria decisão, então é necessário uma análise específica para esse problema. Então, você precisa modelar bem o que você quer resolver, e essa modelagem pode envolver diversas técnicas diferentes, por exemplo, inteligência artificial, machine learning, ou alguma otimização menos inteligência artificial e mais matemática, por exemplo, otimização de otimização inteira ou alguma outra otimização convexa para otimizar, por exemplo, reduzir o custo de tráfego na rede para, por exemplo, implantando os microserviços juntos para evitar comunicação na rede ou algo do tipo. Então, esse problema de análise específico é o problema que é mais artesanal. Cada time vai ter que desenvolver sua própria ferramenta para fazer a análise que é do seu interesse. Como eu falei, os grandes provedores de nuvem, eles não têm ferramenta, eles estão desenvolvendo, mas eles ainda não têm disponível para todos ferramentas que fazem análises genéricas, como, por exemplo, otimizar os microserviços em termos de execução, ou otimizar o escalonamento desses microserviços no cluster de forma autônoma. Então, essa análise precisa ser artesanalmente criada pelos desenvolvedores. Bem, apesar de não existir nenhuma solução final para esse gerenciamento autônomo de microserviços, se esses microserviços estão rodando em um cluster Kubernetes, então a gente pode fazer uso desse framework, desse Operator Framework. Esse framework nada mais é do que um conjunto de boas práticas para você criar um controlador autônomo. Não necessariamente autônomo, mas criar um controlador para a sua aplicação rodando num cluster Kubernetes. Então, se você segue essas boas práticas propostas por esse framework, você é capaz de criar um controlador que pode vir a ser a solução para os seus problemas, a solução mágica para os seus problemas, pois você pode automatizar várias ações que você faria manualmente, utilizando algoritmos de inteligência artificial ou algo do tipo, e com isso você vai fazer o controle da sua aplicação de forma mais autônoma. Você pode resolver aqueles problemas que eu mencionei no início de uma forma autônoma, diminuindo o custo da manutenção da aplicação e diminuindo também o custo para rodar essa aplicação, o custo monetário de rodar essa aplicação na nuvem, por exemplo, caso você otimize o consumo de recursos utilizando esse framework. Então, a partir desse ponto, eu vou apresentar esse framework, não o framework em si, mas a ideia por trás desse framework, qual que é a ciência por trás dele, para a gente poder, para vocês terem uma ideia de como criar seus próprios controladores utilizando esse framework, não necessariamente usando esse framework, mas usando a ideia por trás. Então, esse controlador, como todos os outros, a maioria dos controladores que existem em diversos domínios diferentes, não apenas para microserviços, mas para qualquer tipo de aplicação, eles surgem da ideia de um loop de controle. Então, esse loop de controle tem 4
grandes módulos, que é um monitor que monitora a aplicação ou cluster, ou o que seja, e coleta informações de lá. O analisador que analisa essas informações e, e faz a análise dessas informações para o controlador tomar uma decisão. O planejador que pega a decisão feita pelo analisador e decide e vê a melhor forma de aplicar ela na sua aplicação, e o executor, que é o componente, o módulo que vai, de fato, aplicar essas decisões, né, na aplicação, ou no cluster, ou no que seja. Aqui, no caso, eu adicionei um modelo. O que seria esse modelo? Esse modelo é a camada que vai uniformizar todas as informações monitoradas da aplicação. Como eu falei no início, alguns slides atrás, a gente sofre do problema de muitas pilhas de monitoramento. Então, essas diferentes pilhas de monitoramento têm diferentes sintaxes e semânticas, então é importante que a gente coloque toda essa informação de uma forma homogênea para ela ser analisada e gerar valor na hora do controle das aplicações. Então, adicionando um modelo que deixa uniforme todas as informações vai facilitar bastante o controle autônomo, a construção de um controlador autônomo para as aplicações. Aqui é o fluxo dessa arquitetura. Então, vai ter sempre um gatilho que vai disparar esse processo de automação. Então, uma vez que a aplicação, o microserviço muda ou recebe um gatilho, essa aplicação, esse microserviço está sempre tendo seus dados coletados, alguma forma de dados, ou os recursos, ou logs, ou mensagens trocadas, ou todos eles, ou alguma combinação disso. Esses dados coletados são analisados, é feito um planejamento e é executada alguma adaptação, alguma mudança na aplicação. E esse ciclo repete de forma intermitente. Então, isso vai acontecer sem parar. Enquanto algum gatilho, e sempre que algum gatilho ocorrer, essas aplicações, esses microserviços vão ser atualizados de acordo com as regras que foram implementadas nos módulos de análise, no módulo de análise e planejamento. Aqui, já indo mais para o framework que eu mencionei, do Operator, ele é um loop de controle que ele pode ser implementado, um controlador para aplicações de microserviços pode ser implementado em qualquer linguagem, mas Go é o padrão. Então, você vai achar muito mais informação, muito mais documentação para a construção desses controladores, desses operators, em Go do que outra linguagem. Porém, se você quer fazer uma análise mais voltada para inteligência artificial, análise de dados, com grande quantidade de dados, recomendo fortemente a utilização de Python na construção desses controladores. Na verdade, esses controladores podem ser criados em qualquer linguagem que acessem a API do Kubernetes. Então, se existe uma biblioteca que acessa a API do Kubernetes, você é capaz de criar esse controlador. E aqui a arquitetura, uma abstração em alto nível de como funcionam esses controladores, é que eles vão observar recursos, observar fontes de dados, diferentes fontes de dados, por exemplo, Prometheus, ou InfluxDB, ou Logs, ou todas essas bases de dados que mantêm informações da sua aplicação, e também vai observar o cluster, a API do Kubernetes. Então, o Kubernetes ele expõe diferentes APIs para diferentes partes da sua arquitetura. Por exemplo, pods. Kubernetes tem diferentes recursos, como pods, serviços, mapas de configuração, abstração de implantações, deployments, que encapsulam regras para manter uma aplicação rodando
controlar essas aplicações rodando, e todas as informações sobre esses recursos são expostas através de diferentes APIs, como essa Core V1 API, Core Apps, Custom Object API, todas as informações do cluster são expostas através dessas APIs, e é papel do controlador observar tanto as APIs do Kubernetes quanto as fontes de dados. E utilizando essa ideia de controlador, de operator, rodando no Kubernetes, você precisa criar a API para esse controlador, de forma que o engenheiro, o desenvolvedor, possa acessar esse controlador e configurá-lo para configurar o controlador para o controlador tomar conta da sua aplicação. E isso é feito através de um recurso customizado, que também faz parte da API do Kubernetes, que é esse CRD, que permite que você crie uma API personalizada para o seu controlador. Então, você implanta essa API no cluster, e a partir daí você consegue, o próprio Kubernetes internamente fornece a API do controlador para você gerenciar em tempo de execução, durante a execução dele. Então, aqui eu vou mostrar algum código. Todo o código aqui foi feito em Python, para facilitar a melhor leitura, mas, como eu falei, poderia ser feito em qualquer linguagem. Então, para observar o cluster. Então, aqui temos um pedacinho de código, onde a gente tem o acesso à API do Kubernetes. Então, esse Core V1 API, ele vai criar uma visão da API do Kubernetes. Então, a gente vai começar a observar todos os eventos dessa API específica. E quais eventos que eu quero? Nesse caso, eu coloquei para listar todos os eventos relacionados aos pods de um determinado namespace. Então, todo evento que surgir ali, adicionei um pod, removi um pod, ou algo do tipo, vai gerar um evento. Então, a gente pode utilizar esse evento como gatilho para iniciar alguma adaptação no nosso microserviço. Ok, então, observando o cluster, a gente também precisa observar os recursos, como eu falei, memória, CPU, e por aí vai. É padrão, não é um padrão, mas é amplamente utilizado em clusters Prometheus. Muitas aplicações usam Prometheus para manter informações sobre utilização de recursos e essas coisas, CPU, memória. Aqui eu listo as principais métricas para você coletar essas informações dessa base de dados. Então, por exemplo, temos esse CPU Usage Seconds Total, né, que informa o uso de recursos dos containers, dos pods, rodando no Kubernetes. É uma boa prática manter os pods limitados a utilizar uma certa quantidade de recursos. Por exemplo, CPU, a gente não quer usar todos os recursos disponíveis no cluster, então a gente vai limitar para usar 1 ou 2 core. Então, aqui a gente também pode monitorar quanto tempo a gente utilizou além do que foi limitado. Então, utilizando esse CFS, Throttle Seconds. Para monitorar a memória, é recomendado utilizar esse Memory Working Set Bytes, porque essa métrica que é utilizada pelo Kubernetes e pelo Docker para matar a aplicação caso não tenha memória suficiente. Então, se você monitora a memória utilizando essa métrica, você vai estar utilizando a mesma métrica utilizada por essas infraestruturas. Então, você vai ter uma informação fiel da memória sendo utilizada e quando está próximo ou não dessas infraestruturas matarem sua aplicação por falta de memória. Podemos também fazer leitura de dados, observação dos dados sendo lidos e escritos no disco, através desse FS, Read ou Write, e dos dados transmitidos na rede.
através desse network receive or transmit. Porém, como eu falei no início da apresentação, a observação da rede ela é opaca. A gente não sabe o que acontece dentro dos pacotes. A única monitoramento que é feito aqui pelas infraestruturas, como Kubernetes ou outras, é monitorar os pacotes TCP/IP que são trafegados na rede, ou UDP também, que são trafegados na rede. Então, a gente não sabe a semântica desses pacotes. E de acordo com a análise que a gente quer fazer, de acordo com a adaptação que a gente quer fazer na nossa aplicação, é importante que a gente saiba o que tem dentro desses pacotes. Diferentes protocolos de comunicação são utilizados nas aplicações de microserviços. O mais comum, ou pelo menos o mais fácil de utilizar, é o HTTP. Então, para monitorar esse tipo de informação, invariavelmente a gente vai precisar utilizar algum proxy para coletar informação sobre os dados trafegados utilizando esses protocolos de aplicação e coletar informação como tempo de processamento, os erros que aconteceram, a quantidade de erros, com uma certa semântica, por exemplo, página não encontrada, ou muitos redirecionamentos, ou esse tipo de informação. O tamanho das requisições, o tamanho do corpo das mensagens, ou qualquer outra informação mais específica que você queira coletar, que esteja, por exemplo, embutida nos cabeçalhos HTTP, que não seria disponível de outra forma. Então, você vai precisar utilizar algum proxy junto à sua aplicação, ao seu pod, ao seu microserviço. Aqui alguns exemplos, como o Envoy, Traffic, que são proxies que não oneram na implantação do seu microserviço, que são proxies muito leves e rápidos. Então, ele não vai ser um gargalo na sua aplicação caso você implante junto a ela. A implantação desses proxies geralmente são feitas utilizando esse padrão, que é o sidecar. Então, você tem sua aplicação, teve um erro aqui, que não são dois inits, são a aplicação rodando aqui. Então, temos um pod, e nesse pod nós temos o nosso sidecar, que no caso seria o proxy, uma aplicação, um microserviço rodando junto a esse proxy, que é o serviço que você vai estar monitorando, no caso, né, para coletar informações das requisições HTTP, ou coisa do tipo. E, às vezes, pode ser necessário que a gente tenha um container inicializador, que configure, quando a gente implanta esse pod em nosso cluster, esse container inicializador, ele vai configurar o pod para fazer esse monitoramento inicialmente para a gente. Então, por exemplo, esse container inicializador, ele pode, no momento que o pod é implantado, setar as regras de roteamento do proxy para a aplicação de forma automática. Então, ele identifica quais são as portas que a aplicação está utilizando, quais são as portas expostas pelo pod, e automaticamente mapear essas portas para o proxy. Então, todas as requisições feitas para essa aplicação, para esse microserviço, serão, nesse caso, intermediadas por esse sidecar, por esse proxy. Então, esse é um padrão que é utilizado para fazer esse monitoramento de mensagens entre os microserviços. Para fazer análise desses dados coletados, você pode utilizar diferentes técnicas, diferentes aplicações, diferentes tecnologias. Aqui eu estou listando os frameworks mais comuns em Python, que são geralmente os mesmos frameworks para fazer análise de dados e machine learning e relacionados à inteligência artificial em geral. Então, temos aqui o NumPy, SciPy, Pandas, Keras, TensorFlow. Então, aqui não tem uma regra. Você faz a análise do jeito que você precisar, do jeito que você necessita. E aqui são só apenas alguns exemplos das tecnologias que podem ser utilizadas para fazer essa análise. Então, uma vez que você coletou os dados das bases de dados, as mensagens trocadas, recursos utilizados, você vai utilizar toda essa informação para fazer a análise que você precisa.
E uma vez feita a análise, você vai precisar atuar, aplicar essa análise na sua aplicação. Aqui eu mostro como fazer a atualização, a adaptação de microserviços de forma automática. Então, automática e autônoma caso a aplicação, a decisão seja feita de forma 100% sem necessidade de um engenheiro, sem necessidade de um desenvolvedor. Então, aqui temos na parte inferior um pedaço de código onde a gente novamente acessa a API do Kubernetes e a gente faz um patch no pod, ou a gente poderia fazer um pad no mapa de configuração. O que são esses patches? São pedaços de configuração dos manifestos do Kubernetes, por exemplo. A parte superior aqui nós temos um pedaço de código que, ao aplicar esse pedaço de código, utilizando esse patch, a gente vai estar injetando um novo container no seu pod. Então, um exemplo de adaptação que pode ser feita em microserviços, em aplicações de microserviços, é injetar novos containers dentro de um pod para esse container, por exemplo, fazer alguma operação de controle. Como, por exemplo, eu poderia injetar um proxy automaticamente na minha aplicação, utilizando esse código. Caso eu queira atualizar a aplicação, atualizar a configuração de uma aplicação, eu posso fazer um patch, por exemplo, no mapa de configuração. Então, o mapa de configuração lista uma série de variáveis de ambiente, e eu posso fazer um patch para alterar essas variáveis de ambiente. E uma vez que eu faço um patch nesse arquivo, o Kubernetes automaticamente faz um redeploy da aplicação. Então, o meu controlador atualizou esse arquivo, esse arquivo de configuração, e automaticamente a minha aplicação foi reiniciada. Então, agora ela tem um novo comportamento de acordo com esse patch que eu apliquei. Um outro exemplo poderia ser atualizar os limites de recursos disponíveis para um pod. Então, eu poderia fazer um patch e um deployment, limitando a quantidade de cores disponíveis para o meu pod, a quantidade de memória disponível. Então, isso aí são alguns exemplos de adaptação que pode ser feita nas aplicações e a forma como pode ser feita, que é basicamente aplicando patches nos arquivos de configuração do Kubernetes. Então, concluindo essa apresentação, acho que ainda estou no tempo, controlar microserviços de forma geral é uma tarefa muito custosa e cara, tanto no serviço, cara no sentido de tempo e de custo mesmo, para manter essas aplicações, e é necessário, como eu falei, é necessário uma abordagem autônoma para fazer isso de forma eficiente, não apenas um desenvolvedor, um time de monitoramento de DevOps responsável por monitorar e controlar a aplicação. É necessário ferramentas mais refinadas para fazer isso, que faça esse controle de forma autônoma, sem a necessidade de pessoas para fazer isso, porque é um processo complicado. Porém, esse controle autônomo é muito artesanal ainda, apesar de ter algumas iniciativas, como o Operator, que diz algumas boas práticas para criar controladores autônomos, ainda não temos soluções da indústria para isso. Temos algumas iniciativas surgindo nos provedores, mas ainda vai algum tempo até isso estar disponível para todos. Para fazer esses controles autônomos, é necessário estar claro os dados que precisam ser monitorados e o tipo de análise que deve ser feito. E, uma vez feito isso, utilizar esse framework Operator atualmente é a melhor alternativa que se tem para lidar com esse problema de manter uma aplicação atualizada, otimizada, de forma autônoma. E aqui eu encerro a minha apresentação. Legal, obrigado, Adalberto. Pessoal, a gente está no limite, mas temos espaço para algumas perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você pode deixar aqui no chat, aqui, ó. Você consegue enxergar o chat, Adalberto? Aproveitando aqui, olha, Peter, nosso querido palestrante, que vai falar aqui na próxima palestra.
A gente já está meio que no limite, né? Vamos aí, viu? Se conecta lá na sua sala lá, tô te esperando lá. Deixa o pessoal aqui Só já nas espera. perguntas. Vai mandar. Pessoal, alguém tem alguma pergunta aqui pro Adalberto? Se não tivermos nenhuma pergunta, eu convido a todos para se conectarem na outra sala, que é a sala da apresentação do Ole Peter, nosso dinamarquês mais brasileiro. Configuração, desenvolvimento e manutenção de sistemas com mineração de dados. Bom, Adalberto, as pessoas estão aqui agradecendo, dando parabéns aqui. Eu também aproveito para parabenizar a sua apresentação. E excelente conteúdo. Estão colocando aqui informações aqui. Ó. Parabéns, parabéns, conteúdo top mesmo. Lembrando a todos que a gente vai ter a gravação e oportunamente a gente libera a gravação para todos vocês. Adalberto, você é nosso convidado, você tem o link das outras apresentações. Então a gente está encerrando oficialmente essa palestra e a gente espera vocês na outra.